Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Katanis Dakshan Dhari Madhuri Gunashchayuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasadamami Shri Dandina Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Ritai Karidi Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tapavasmi, tapavasmi, nadivami, tvavina, iti vinyayaraditvam, nayaman charanantikam. Jai Mahagrantha, Jai Vadharma, que Jai. Bhaktivinoda Thakur aqui, Jai Shri. Então, paramos aqui no Javadharma, no 17º capítulo, já está no finalzinho, intitulado Prameya, a liberação da diva de Maya. Então, Vrajanatha continua conversando com Raghunatha Babaji Maharaj. Né? Então, ele fala assim, Vrajanatha, né, nas perguntas, qual é o destino, né, dos bhaktas puros de Sri Gaura Kishora, ou seja, Chaitanya Mahaprabhu? Babaji fala assim, Shri Krishna e Sri Gaura Kishora são não diferentes em tattva. Ambos são abrigos de Madhura Rasa, né, desse relacionamento doce. E tattva quer dizer filosofia, verdade. Né? Ele botou aqui como natureza absoluta. Contudo, existe uma leve diferença entre eles, porque Madhura Rasa manifesta-se de duas maneiras. Uma é no sentimento de madhurya mesmo, de doçura. E outra no sentimento de audária, de magnanimidade, né? Ou seja, generosidade. Sri Krishna manifesta sua, né, forma espiritual original, onde Madhurya é proeminente. E a forma de Sri Gauranga se manifesta onde Audária é proeminente. Né? Audária, magnanimidade, generosidade. De forma similar, a Vrindavana transcendental também tem duas divisões. A morada de Krishna e a morada de Gauranga. As divas eternamente perfeitas e libertas, que residem na morada de Krishna como seus companheiros, são atraídos primeiro por Madhurya e então por Audária. Esses companheiros eternamente perfeitos e liberados que residem na morada de Gaura são bem-aventuradamente absortos em Audária e então em Madhurya. Alguns deles residem em ambas as moradas, simultaneamente, por expansões deles mesmos, né? Enquanto outros residem em uma forma espiritual em apenas uma morada e não na outra. Ou seja, dito que no plano transcendental de Goloka, né, existem várias moradas, como se fossem vários bairros. Aí tem o bairro de Chaitanya, tem o bairro de Krishna, e tem seus outros bairros também, que a gente não vai entrar em detalhe, mas existem várias comunidades. Assim. Então, lá também tem a Navadvipa transcendental. Na verdade, Navadvipa é transcendental, mas só para a título de didático. Né? Então, diz que tem. Então, a Ananta Krishna já está aqui se adiantando, perguntando se a diva pode se expandir. Então, o que acontece? Eles dizem que o eu ele já tem sua forma, né? Imutável. Tem uma linhagem que diz que não, mas pelo menos que a gente aprende que de Gurudeva é que a diva tem vários tipos de diva, como a gente já viu. Tem, digamos, Narada Muni. Narada Muni não é uma diva comum, não é um ser comum.
Ele é às vezes considerado um tipo de avatara, né? Então ele tem várias formas, e ele pode fazer muita coisa. Mas, teoricamente, nós, as divas, como ele falou nesse próprio capítulo, que tem Bada Diva e Mukta Diva, a gente como um Bada Diva, ou seja, uma diva que está presa a esse mundo, que a gente pode ter, que eu saiba, né, no máximo duas formas naturais. Quem adora Chaitanya e Radhakrishna pode ter duas formas. Uma forma como companheiro de Mahaprabhu, na lila de Mahaprabhu, e uma na de Radha Krishna. Então ele diz aqui que quem adora, isso aqui pode dar um entendimento um pouco complicado, que quem adora só Radha Krishna tem uma forma, quem adora só Chaitanya tem uma forma só em Gaura Lila, quem adora os dois tem duas formas. Então o que a gente aprende, e que se você terá duas formas, que você já tem, na verdade, você vai se manifestar isso, e não que você vai produzir aquilo ali, né? Ok? Então, aqueles que somente adoram Sri Gaura durante seu período de sadhana, de prática, é o que mais ou menos que a gente falou, né? Somente vão servir a Sri Gaura quando eles alcançarem a perfeição, enquanto que aqueles que somente uma simultaneidade existencial, né? Feriu a Titya Beda Beda, tá? Mas sim, né, nesse sentido. Mas parece que não, como eles estão falando que não é, isso é uma coisa mais rara, não é todo mundo que tem essas duas formas, né? Mas como a gente citou o caso de Narada Muni, né, de novo, que ele não é um ser comum, como a gente pode ver, ele tem essa simultaneidade existencial. Ele adora Krishna com várias formas, em várias lilas, mas não é todo mundo que tem isso, claro, né? Então, de novo, aqueles que somente adoram Shri Gaura durante seu período de sadhana somente servem a Gaura, quando eles alcançam a perfeição, enquanto aqueles que somente adoram Krishna durante seu período de sadhana servem Krishna ao alcançarem a perfeição. Contudo, aqueles que adoram as formas tanto de Shri Krishna e Shri Gaura durante seu período de sadhana manifestam duas formas. Quando eles alcançam a perfeição, residem ambos simultaneamente nessas duas moradas. A verdade da unidade simultânea e diferença de Shri Gaura e Shri Krishna é um segredo muito confidencial, né? As partes mais difíceis, como a gente começou a falar, que vai chegar a um ponto que fica, o Javadharma é bem complexo. Quando Vrajanatha ouviu todos os ensinamentos sobre o estado das divas que são liberados de Maya, ele não pôde manter sua compostura. Assim, tremendo com emoção, ele caiu aos pés de Babaji, chorando profusamente. Babaji Mahachaya pegou ele, né, levantou ele do chão e o abraçou. Já era bastante tarde da noite, né? Então, Vrajanatha deixou o Babaji Mahachaya e foi para casa completamente envolvido na meditação dos ensinamentos de Babaji, né? Ele saiu meditando sobre os ensinamentos do Babaji. Quando ele chegou em casa, ele fez sua refeição. Enquanto estava fazendo isso, ele admoestou, né, sua mãe de uma forma muito severa, né? Ele meio que deu uma bronquinha desculpa, na sua avó. Olha, falou, vovó, se as pessoas querem me ver aqui, para de falar essa história de casamento. E, olha, outra coisa, não tenha nenhum contato com o Veni Madhava. Você lembra aquele cara que foi hipócrita com ele, não? Estava enrolando ele ali, enganou ele e tentou, né, enganá-lo, e o Raghunatha Babaji. Ele é meu maior inimigo,
e a partir de amanhã, né, ele continua, eu nunca mais vou falar com ele. Você também deve negligenciá-lo, também deve fazer isso, evitá-lo. A avó, né, de Vrajanatha, que era muito inteligente, entendeu o que ele estava passando ali e decidiu adiar qualquer assunto sobre o casório. E ela fala assim, né, a partir desses sentimentos ali que ele está tendo, se a gente forçar muito ele, ele vai embora para Vrindavana ou Varanasi. Vamos deixar que Bhagavan decida isso. Então a gente acaba aqui o 17º capítulo, vamos partir para o 18º capítulo, chamado Beda Beda Tattva, Prameya Beda Beda Tattva. Priyarupa, quantos capítulos tem mesmo o Javadharma? 30. Ah, tá. Obrigada. Então, voltando ao Venimadeva, você lembra? Venimadeva, né, que era o malévolo. Então, quando o Vrajanatha desprezou, ele decidiu se vingar do Vrajanatha. Você vê que ele falava que era amigo dele, mas não tinha nada a ver, né? E também, né, ele decidiu se vingar dele e dos Vaishnavas ali de Mayapura. Ele fez um plano com algumas pessoas, alguns amigos deles que pensavam da mesma forma que ele, né? E quando Vrajanatha voltou de Mayapura, eles não, na verdade, ele combinou com os amigos dele de dar-lhe uma boa surra quando ele voltasse de Mayapura. Eles planejaram isso. Mas, de uma forma ou outra, o Vrajanatha ouviu esses rumores, soube dessa ideia e foi procurar um amigo dele, né? Ou seja, foi procurar um guarda-costas. O Vrajanatha, ele tinha alguns inquilinos numa vila ali perto, né? E entre eles existia uma pessoa chamada Harisha, que ele era assim muito hábil na luta com vara. Tem umas varas na ilha, tem umas lutas com vara, assim, como se fosse um Kenpo, né? Kenpo, enfim. Um dia a Vrajanatha chamou e falou assim, Harisha, eu estou tendo uma dificuldade com essas pessoas, né? Eu gostaria que você me ajudasse. Harisha falou, Thakura, quer dizer, digno de adoração, venerável, eu posso dar minha vida por você, né? Eu vou matar seu inimigo hoje mesmo, se você quiser. Harisha era kshatrião, né? Aí Vrajanatha falou assim, o Venimadeva é uma pessoa muito ruim, e ele está me causando uns probleminhas aqui. E tá tão difícil, né, que eu não estou ousando ir até os Vaishnavas de Srivasangana, né? Ele arrumou esses amigos meus e talvez ele arme uma emboscada para mim. Aí o Harisha ficou muito perturbado quando viu aquilo e falou assim, Thakura, enquanto existir um sopro de vida no meu corpo, você não precisa se preocupar. Ele fala, parece que essa minha vara aqui bem cedo vai ser usado contra o Venimadeva. E ele ficou meio, né, levando ele, e mesmo assim o Vrajanatha não estava indo com aquela mesma frequência, sempre acompanhado do Harisha. Só que ele ficou meio triste, né, porque ele queria ir todo dia, ele ficou meio assim, ele disse que ficava insatisfeito quando ele não podia discutir Tattva-siddhanta. Depois de uns 10 a 12 dias, né, que se passou assim, esse Venimado ele foi picado por uma cobra e morreu. Quando o Vrajanatha ouviu essas novas, ele pensou assim, será que ele encontrou ser uma Atma transcendental com essa toma uma atitude dessas? Pois eu vejo. Não.
Então ele vai falar que não. O Vajrayana, ele pensou assim, ficou imaginando, será que ele encontrou esse seu destino por causa da sua inveja para com os Vaishnavas? Então ele concluiu, né, o seu quinhão de vida, né, acabou. Então ele morreu. E ele cita aqui um verso chamado Bhagavatam. Uma pessoa pode morrer hoje ou depois de 100 anos, mas a morte é certa para cada ser vivo. Isso é uma verdade eterna. Então, não, agora meu caminho está livre para Shivasangana. Então não tem mais problema. Então ele não diz que foi por causa dos Vaishnavas, mas segundo a conclusão do próprio, falou não, era o momento dele morrer mesmo. Não? Já tinha aquele, como ele fala assim, has a lot of lifespan, ou seja, o seu tempo de vida chegou ao fim. Né? Ele não ficou pensando, eu sou um Vaishnava, ele me ofendeu, por isso ele morreu. Nada disso. Né? Bem interessante esse pensamento do Vajrayana. Ele não se auto-intitulou um Vaishnava. Na verdade, também ele estava pensando, será que eu não ofensar os outros Vaishnavas? Na verdade, foi bom para o Veni Madhava que ele acabou esse corpo dele, né, chegou ao fim, e quem sabe ele, óbvio que é só uma suposição, arruma um corpo melhorzinho, né, na próxima vida, uma mente mais tranquila. Nesse dia, Vajrayana chegou a Shivasangana um pouco depois, um pouco mais tarde, né? Então ele ofereceu suas reverências a Raghunatha Dasa Babaji e falou assim: a partir de hoje, né, eu serei capaz de vir aqui e servir seus pés de lótus todo dia, pois o obstáculo na forma de Veni Madhava, né, abandonou esse mundo. Então, a princípio, o Babaji, que diz que tem um coração muito bom, né, ficou um pouco assim perturbado ao ouvir sobre a morte dessa pessoa espiritualmente inconsciente, né, que é o Anudita Viveka Diva. A gente falou dessas classes, né, em outros capítulos. Então ele se acalmou e disse assim: Swakarma Palabhuk Umam, todos usufruem ou sofrem o resultado do seu karma. A diva pertence a Krishna e ela vai até onde Krishna mandá-lo. Ok, Baba, eu espero que você não tenha nenhuma outra ansiedade, né? Então, eles não se alegraram pela morte do outro, né? Os verdadeiros Vaishnavas, eles não são vingativos, né? Não ficam esperando, tomara que o cara se dê mal. Ele até é legal que ele até a princípio ele ficou um pouco assim, um pouco triste, né? Porque eles têm esse coração muito suave, né? Soft heart, que ele chama aqui. Mas depois ele fala, é assim mesmo, né? É o karma de cada um, isso acontece. Nem foi por causa de, ele me ofendeu, nem nada. Ele não pensa assim, nos Vaishnavas de alto quilate, eles não pensam assim e não querem vingança. Então, Vajrayana falou assim, né? Então esqueceram isso, passou, não vão ficar carregando isso. Então, como ele falou assim, espero que você não tenha nenhuma outra ansiedade, Vajrayana fala assim, só tem uma ansiedade aqui. Eu perdi de ouvir as suas palavras nectárias nesses dias, então essa foi a minha ansiedade. Hoje eu quero ouvir as instruções, a continuidade das instruções do Dashamula. Babaji fala assim, eu estou sempre disposto para você, eu estou sempre esperando você. Agora, onde é que nós paramos mesmo, da última vez? Onde paramos? Alguém se lembra? Existem algumas perguntas no seu coração após a nossa última conversa? O Vajrayana estava assim,
o que são, né, o que é o nome puro de Gaurakishora e seus ensinamentos filosoficamente extremamente valiosos. Os acharyas antigos estabeleceram filosofia de Advaita-Vada, que é o monismo exclusivo, né, que eles chamam, Advaita-Vada, a teoria do monismo, da unidade, Dvaita-Vada, o primeiro é de Shankara, né? Dvaita-Vada, que é o dualismo, que é de Madhvacharya, Shuddha-Dvaita-Vada, aqui a gente vai ter uma questãozinha, que é o monismo puro de Vishnu Swami, Vishishta-Dvaita-Vada de Ramanujacharya, que é o monismo especificado, qualificado, e Dvaita-Dvaita-Vada, que é o dualismo com monismo de Nimbaditya. Então, são os 4 filósofos que são proeminentes nesses 5, né, 4 filosofias Vaishnavas e uma não Vaishnava. Então, ele fala assim, será que Gauranga Deva aceitou qualquer uma delas, ou ele fundou, né, uma escola filosófica diferente? Isso tem umas discussões na Índia, entre os Vaishnavas sobre isso, alguns Vaishnavas e não Vaishnavas sobre isso. Porque parece que teria uma sexta filosofia, uma quinta Vaishnava e uma sexta, né, tente encarar todas essas 5, 4 Vaishnavas e uma não Vaishnava. Quando você estava me instruindo sobre a sucessão discipular, você disse que Sri Gauranga Deva pertence a Brahma Sampradaya. Nesse caso, devemos considerá-lo como sendo um acharya da filosofia Dvaitavada, né, desse dualismo de Madhvacharya. Babaji fala assim, Baba, você deve ouvir o 8º shloka do Dashamula. O Dashamula são 10, a gente já está no 8º. Ele cita o verso e fala assim, toda a criação material e espiritual é uma manifestação da Shakti de Sri Krishna. A gente está falando criação espiritual só para ser didático, né? Que não existe a criação espiritual, ela sempre existiu. Na verdade, o material também sempre existe. A filosofia impessoal da ilusão, Vivartavada, né? Vivarta, quer dizer, pode ser redemoinhos, como tem Prema Vivarta, que é um livro de Agadananda, né, um redemoinho do amor, mas nesse caso aqui, Vivartavada, é a teoria de uma certa transformação, né, que pode ser Vivarta, também pode ser mudar de um estado para outro. Então, de novo, a filosofia impessoal da ilusão, Vivartavada, ela é falsa, ela é falha. Ela é uma impureza que foi produzida por Kali Yuga e é contrária aos ensinamentos dos Vedas. Os Vedas apoiam a Chintya Bheda Tattva, que é o título do capítulo, né? Ou seja, a inconcebível unidade e diferença, como sendo uma doutrina pura e absoluta. E uma pessoa pode alcançar um amor perfeito pelo eterno absoluto quando ele aceita esse princípio. Então, essa Vivartavada é a teoria de Shankara. Os ensinamentos conclusivos das Upanishads são conhecidos como Vedanta, e, a fim de trazer seu significado preciso à luz, Vyasadeva compilou um livro de 4 capítulos chamados Brahma Sutra ou Vedanta Sutra. O Vedanta tem grande respeito, né, entre a classe intelectual. A princípio, Vedanta Sutra é vastamente aceito como uma exposição apropriada das verdades ensinadas nos Vedas. A gente já falou isso, né? O Vedanta Sutra é um comentário que o próprio Vyasadeva fez sobre o seu trabalho.
Desse Vedanta Sutra, diferentes acharyas extraíram diferentes conclusões que são adequadas para apoiar suas próprias filosofias. Então, Vyasadeva escreve um comentário sobre o trabalho dele, e vários outros extraem ali desse Vedanta Sutra a sua própria filosofia. Sri Shankaracharya usou o Vedanta Sutra para apoiar sua teoria impessoal da ilusão, que é chamada Vivartavada. Ele disse que uma pessoa compromete a própria essência de Brahma se aceita qualquer transformação em Brahma, né? E que a doutrina da transformação é, portanto, completamente falha, e que Vivartavada é a única filosofia razoável, né? Então tem Parinamavada e Vivartavada. Parinamavada, Pari quer dizer oposto, né? Uma coisa oposta, no sentido que é o próprio Brahma, ele vai se transformar, né? Que o Brahma vai se transforma e cria a matéria. A matéria é a transformação de Brahma. O Shankara não concorda com isso, a gente também não concorda com isso, né? A filosofia de Mahaprabhu é Shakti Parinamavada, e sim a Parinama, a transformação da Shakti dele, e não dele mesmo, de Krishna, que é o Brahma Supremo. Porém, é interessante que ele cria uma coisa muito similar, que é o Vivartavada. O Vivartavada vai ser um tipo de transformação de Brahma. Ele é bem similar, na verdade, ao Parinamavada, apesar dele refutar Parinamavada. De acordo com suas próprias necessidades, Sri Shankaracharya coletou alguns mantras védicos para apoiar o seu Vivartavada, que também é conhecido como Mayavada. Nós podemos entender, a partir desse Parinamavada, que esse Parinamavada era bem popular antigamente, e que Sri Shankaracharya rejeitou por estabelecer seu Vivartavada, que é uma doutrina sectária. Na verdade, todas essas teorias que a gente vê aqui, né, o impersonalismo, tudo isso já nasce com o mundo, né? As pessoas já nascem, os filósofos antigos, de uma forma ou outra, eles já têm essa teoria. Isso é extremamente comum. Agora, eles meio que montam uma programação, né, uma filosofia mesmo, tem vários argumentos, e outros já pensam assim meio naturalmente. Muita gente tem isso, né? Porque é interessante que, né, quando a gente encarna mesmo, né, digamos pela primeira vez, entre aspas, a gente já quer, né, é dito que se a gente está aqui nesse mundo é que a gente quer ser a divindade. Então a gente já cria algum ensinamento, uma teoria que apoie isso, né? Seja de uma forma toda sistematizada, como eles fazem, ou não, né? Então já é uma coisa quase natural, né, de você estar encarnado. É uma consequência desse desejo de querer se assenhorear, né, de querer ser o próprio Deus, o próprio Bhagavan. Sriman Madhvacharya, que é do dualismo, né, do Eitavada, ficou muito insatisfeito com essa teoria do Vivartavada. Então ele propôs a doutrina do dualismo, que é o do Eitavada, que também é apoiado com as citações dos Vedas para se adequar ao seu próprio propósito. Similarmente, Ramanujacharya ensinou o monismo específico, Vishishta Advaita Vada. Vishishta quer dizer uma especificação, né? Sri Nimbaditya Acharya ensinou o dualismo com o monismo, Dvaita Advaita Vada, ou seja, Dvaita e Advaita Vada, teoria da dualidade, não dualidade. Sri Vishnu Swami ensinou o dualismo puro. Aqui, depois eu vou ver até em outras edições, porque
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele não põe como dualismo puro, sim como o monismo puro. Monismo puro, né? Dá uma certa confusão, porque o que acontece, inclusive, na página anterior, está como monismo puro. Depois eu vou ver outras traduções aqui do Jayavadharma, que Shuddha Advaita pode ser Shuddha Dvaita ou Shuddha Advaita. Tem uma regra de Sandhi, que quando um A é precedido de outro A, né, em duas palavras, elas vão ser retiradas e vão colocar um A longo. A. Então, posso dar duas interpretações aqui. Inclusive, acho que o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura fala que tem uns 3 ou 4 Vishnu Swamis, talvez faça uma confusão, né? Então, a princípio, vamos ficar como um monismo puro, ou seja, Advaita, que é o monismo, a não dualidade, Shuddha, puro. Tudo bem? A filosofia Mayavada de Sri Shankaracharya é oposta aos princípios básicos de Bhakti. Cada um dos Vaishnavacharyas clamaram que seus princípios estão baseados em Bhakti, embora existam algumas diferenças entre as várias filosofias que eles ensinaram, né? Todos realmente eles são consideradas autênticas, essas 4, né? Srimad Mahaprabhu aceitou todas as conclusões védicas com devido respeito e deu a sua essência, né, nas suas próprias instruções. Mahaprabhu ensinou a doutrina de Achintya Bheda Bheda Tattva, ou seja, a inconcebível diferença não diferença, né? A verdade, Tattva, a Bheda e Bheda ao mesmo tempo, né? Ela é diferente e não diferente, e ela Achintya, né? O Chit, ele não pode perceber, a consciência ela é inconcebível ao Chit, pelo menos por enquanto. Ele permaneceu dentro do Sampradaya de Sriman Madhvacharya, ou seja, Mahaprabhu ele meio que se afiliou a Madhvacharya, que era mais similar a essa teoria dele, a Achintya Bheda Bheda. Mas ainda assim, Srimad Mahaprabhu somente aceitou a essência da doutrina de Madhvacharya. A gente teria que estudar mais Madhvacharya para ver as coisas que batem mais com Mahaprabhu. Tem umas coisas que não, Mahaprabhu não aceita muito, mas como ele falou que aceita mais a essência de Madhvacharya. Então, Vrajanatha fala assim, qual é a doutrina de Parinama Vada? Ou seja, que é a doutrina que ele falou da transformação. Babaji vai responder assim, existem 2 tipos dessa teoria. Brahma Parinama Vada, que é a doutrina da transformação de Brahma, e Tat Shakti Parinama Vada, que é o ensinamento da transformação da energia. Aqueles que acreditam no primeiro, né, a transformação de Brahma, ou seja, de Deus, da divindade, dizem que o Achintya e o Nirvishesha Brahma, ou seja, o inconcebível, o Deus inconcebível, né, o supremo inconcebível e sem forma, transforma-se tanto nos seres vivos como no mundo material, né? Então ele mesmo vai se transformar nas divas e nesse mundo. Para apoiar essa crença, eles citam a Chandogya Upanishad, e fala assim, Ekam Eva Dvityam, né? Antes da manifestação do universo, existia somente a verdade absoluta, o tattva não dual que existe em verdade. Ok? Então, só existia a divindade se transforma. Outras filosofias também pensam assim, né? Por isso que tem essa coisa também, eu sou a divindade, eu sou Deus, né? Tudo é Deus, aquela história. De acordo com esse mantra védico, que existe mesmo, né? Brahma é o
é o único vasto, é a única substância que nós devemos aceitar. Esta teoria também é chamada de não-dualismo ou Advaitavada. Olhe, nessa teoria, a palavra parinama, transformação progressiva, que eles traduziram aqui, é usada, mas o verdadeiro processo que descreve é, na verdade, vicara, destruição ou deformação. Vicara. Aqueles que ensinam a transformação da energia, Shakti Parinavada, não aceitam nenhum tipo de transformação em Brahma. Ou seja, Brahma ele nunca se transforma, ele nunca vira matéria. Ok? Então, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né, que Deus ele não aceita um corpo, né, que é a nossa teoria, né? A teoria de Mahaprabhu. Ao contrário, eles dizem que a Shakti inconcebível, ou a potência de Brahma, ela que se transforma, e não é uma sutileza, mas que dá uma diferença no final. Então, na verdade, é a Shakti que vai se transformar, e não o próprio Brahma. Né? Daridra Narayana, teve um filósofo famoso em pessoal que veio aqui no Ocidente, né? Ele tinha essa coisa do Daridra Narayana, o Narayana pobre. E quando você visse um outro ser, os pobres, né? Eles seriam Deus Daridra, seriam os Narayana, né? Deus Daridra, Daridra quer dizer pobre. Que se você os alimentasse, pedaço desse, você estaria servindo o próprio Deus. Né? Então tem muito essa teoria aqui também entre a gente, no Ocidente, que quem alimenta os pobres alimenta Deus, quem cuida dos pobres cuida de Deus, e assim por diante. Né? Quando um pobre bate na sua porta, minha tia fala assim, é Deus que está batendo na sua porta. Então a gente acha que, de repente, ajudando, cai naquela história da caridade que a gente falou, né? E a gente acaba achando que, por servir os outros, por ajudar os outros, né, o corpo, a mente dos outros, você está servindo a divindade. Justamente, é interessante isso, porque justamente como a gente não tem como servir a divindade, a gente vai divinizar o humano, ou divinizar o objeto. A Diva Shakti, desculpa, a porção da Diva Shakti, a verdade eterna e o átomo relativo à circunstância. Não entendi a pergunta, não. A Diva Shakti, a porção da Diva Shakti, da potência de Brahma, transforma-se nas divas individuais. E Maya Shakti, essa porção Maya Shakti, transforma-se no mundo material. De novo, né, transforma-se no sentido que é uma expansão, mas ele não é criado, né, porque quando a gente se transformou, não era e passa a ser. Então, nós somos a própria Shakti. As variações são relacionadas tão somente às almas? Não, tudo aqui é variado. A matéria também é variada, tem muitas variações. Pergunta do Ananta. Então, de acordo com esta teoria, existe parinama, existe uma transformação, mas não de Brahma. Né? Sattvato Nyata Buddhir Vikara Iti Udaritaha. Isso é o Vedanta Sara de Sadananda. Ele cita isso aqui, né? A palavra vikara, modificação, significa que algo parece ser o que na verdade não é. Brahma é aceito como uma substância básica, pelo qual dois produtos separados aparecem, chamados os seres individuais e o mundo. O aparecimento das substâncias que são diferentes em natureza da substância original é chamado de vikara, ou modificação. De novo, né?
a aparência das substâncias que são diferentes em natureza da substância original são chamadas de vicara. O que é vicara? Ele fala assim, né? É alguma coisa que parece ser o que, na verdade, não é. Por exemplo, o leite é transformado em iogurte. Embora o iogurte seja leite, ele é chamado de iogurte. E este iogurte é o vicara, ou seja, a modificação da substância original, né? Ou seja, o leite. De acordo com Brahma Parinamavada, o mundo material e as divas são o vicara de Brahma. Sem nenhuma dúvida, esta ideia é absolutamente impura pelas seguintes razões. Aqueles que proclamam essa teoria aceitam a existência de somente uma substância, chamada Nirvishesha Brahma. Mas, como este Brahma pode ser modificado numa segunda substância, se nada existe à parte dele? Essa teoria, por si mesma, não permite a modificação de Brahma. Isso é muito louco, né? Ou seja, a teoria da transformação não permitiria, por si mesma, a modificação dele, apesar de falar isso. Ou seja, se só existe um, como poderia ter dois, né? Que agente faria essa modificação de Brahma? Aceitar a modificação de Brahma desafia a lógica. E por isso que Brahma Parinamavada não é razoável sob nenhuma circunstância. Contudo, não existe tal falha em Shakti Parinamavada, porque, de acordo com essa filosofia, Brahma permanece inadulterado. Ou seja, Krishna, Bhagavan, Brahma, whatever, não importa, ele permanece inadulterado. E a sua Shakti é que vai se transformar. Porque na outra, Brahma nem tem Shakti, né? Ela é chamado de Nishakti, ou seja, ele não tem Shakti. Nirvikara, então é próprio que eu falo que é Nirvikara, ele não tem ação, Brahma não age, ele simplesmente é, de acordo com a filosofia, né? Não da gente, óbvio. A Shakti inconcebível de Bhagavan faz do impossível possível, Gatana Gatana Shakti. A Gatana Patyasi Shakti que ele botou aqui. Então, de novo, né? A Shakti inconcebível de Bhagavan faz do impossível possível, que é a Gatana ou a Gatana. Ela tem uma partícula atômica que é transformada em alguns lugares como as almas individuais. E também tem uma porção sombria, digamos assim, que é transformada em outros lugares nos universos materiais. Então, ele está falando aqui de Diva Shakti e Maya Shakti, né? A sombra, como ele falou aqui, é Maya Shakti, ou Chaya Shakti. Quando Brahma desejou, entre aspas, né, que existam seres vivos, a parte Diva Shakti da potência superior imediatamente produziu inumeráveis almas. Né? Então, de novo, a gente sabe que ele não existia um começo nesse sentido, que a Shakti ela é sempre existente, a Diva é sempre existente. Então, eles estão falando aqui para ser didáticos de começo, né? Que começou alguma coisa, mas é no sentido que são subservientes, né, a Brahma. Beleza? Que é um pouquinho complicado, mas você vai tentando, né, cantando e meditando, um dia a gente, também falando de mim, né? Entende? Quando Brahma... ok, já falou aqui. De forma similar, quando Brahma desejou a existência do mundo material, a potência Maya, a forma sombra de Parashakti, né, da Shakti superior, manifestou
o mundo material inanimado. Brahma aceita essas mudanças enquanto permanece livre da mudança por si mesmo. Então, ele tem essas Shaktis que fazem essa mudança, mas ele mesmo não é uma coisa direta, como a gente aprende em muitas filosofias, que o próprio Brahma cria, né? Então, tem, de novo, essas diferenças sutis. Ou ele se transforma, ou ele cria, né? Não existia nada, que tem essa teoria também. Aí, um belo dia, Deus resolveu criar o mundo, não se sabe exatamente por quê, pelo desejo dele mesmo, e vamos criar o mundo. Ele cria o mundo, e um dia o mundo vai acabar, né? Tem algumas teologias que professam isso, que esse mundo um dia ele acaba e não existe mais. Então, só que o Brahma é infinito. Então, não houve um tempo na nossa contagem aqui, né, em que não existia o próprio mundo da matéria. O mundo da matéria sempre existiu, sempre vai existir. Ele simplesmente vai se transformando, né? Como a gente sabe, tem esses períodos que a gente estuda, né? Os yugas. Então, tem o yuga, tem Pepepel, passa para Kali Yuga, Sati Yuga, Kali Yuga, Sati Yuga, Kali Yuga, Sati Yuga, Kali Yuga, Sati Yuga. Depois ele é inspirado por Vishnu. Então, muitas teologias, elas começam a partir da respiração, de uma das respirações de Vishnu. Por isso que parece que acaba tudo, né? Você lembra que a gente falou, né? Vishnu, ele, quando ele expira, os universos são criados, quando ele expira, tudo é destruído, né? Porém, se eu digo que aquilo, baseado nisso, né, que o mundo vai acabar, quer dizer que Vishnu não vai respirar mais, vai morrer também. E não é o caso, né? Então, quando ele inspira, tudo é destruído, quando ele inspira, tudo é criado. Então, muitas teologias, elas são baseadas nesse espaço de tempo, né? Quando realmente, a princípio, parece que não cria nada, depois cria, depois parece que de novo não tem nada. Não. Então, como os Vedas, eles são muito amplos, né, eles têm essa visão muito ampla do universo, de tudo, eles veem toda essa criação, né, Srishti, Maya, Srishti Lila, essa lila dessa criação. Então, vão além desse período só de uma respiração de Vishnu. Então, supõe-se que eles acham mais que Deus é Brahma, né, Brahma mesmo, Brahma, de 4 cabeças. Porque ele também, né, ele some nesse negócio, nessa inspiração de Vishnu. Então, supõe-se, né, que essas teologias estão baseadas, estão mais limitadas a essa criação que é enorme, dura, né? A gente já viu, são 411 trilhões de anos, desculpa, 311 trilhões de anos, né? E lá vai mais um pouquinho ali. Então, supõe-se que elas estão se baseadas mais nesse período, que parece que realmente que tudo sumiu, quando o universo ele é sugado para dentro de Vishnu, depois aparece de novo. Os Vedas estão essa visão muito ampla do infinito. Alguém pode perguntar assim: desejar, né, uma transformação. Desejar é por si mesmo uma transformação. Então, como essa transformação ocorre no Brahma que não tem desejos? A resposta é a seguinte: se você comparar o desejo de Brahma ao desejo de... Lembrando que esse não é Brahma, tá? É de Brahma, tá? É Bhagavan. Se você comparar o desejo de Brahma ao desejo da diva e chamá-lo isso... desculpa. Você está comparando o desejo de Brahma ao desejo da diva e chamando isso de vikara. Agora, a diva é uma Shakti insignificante e sempre que ela deseja, este desejo vem do contato com outra Shakti. Por essa razão, o desejo da diva, aí sim, é chamado de vikara. Contudo, o desejo de Brahma não está nessa categoria. O desejo independente de Brahma
é parte da sua natureza intrínseca, não é uma transformação. Ela é una com a Shakti de Brahma e, ao mesmo tempo, é diferente dela. Portanto, o desejo de Brahma é o Swarupa, é a forma intrínseca de Brahma. E não existe lugar para, desculpa, para vikara, transformação. Quando Brahma deseja, Shakti se torna ativa. É somente Shakti que se transforma. Este ponto sutil está além do poder de discriminação da inteligência diminuta da diva. E só pode ser entendido por meio do testemunho dos Vedas. Interessante isso aqui. Então, vou até dar uma repetida, né? Você está comparando o desejo de Brahma ao desejo da diva. Então, são coisas diferentes, né? A diva é uma Shakti, insignificante. E sempre quando ela deseja, este desejo vem do contato com outra Shakti. Por essa razão, o desejo da diva, aí sim é chamado de vikara, transformação. Contudo, o desejo de Brahma não está nessa categoria. Né? Bem interessante isso aqui, é complexo, né? Agora, nós devemos considerar a transformação de Shakti, Parinama Shakti. A analogia do leite se transformando em iogurte não pode ser um melhor exemplo para explicar Shakti Parinamavada. Exemplos materiais não dão um entendimento completo dos princípios espirituais, mas eles podem, né, assim, iluminar a respeito de certos aspectos específicos. A Chintamani, a gema Chintamani, então, é dito que tem uma pedra mística, né, que é Chintamani, que ela dá tudo que você quer. É mais ainda do que a pedra filosofal do rei Midas, que transformava em ouro, mas essa transforma o que você quer. Você deseja algo, essa pedra ela gera o que você quer. Então, essa pedra, chamada Chintamani, é um objeto material que pode produzir muitas variedades de joias. Porém, ela não se transforma e ela não se deforma de modo algum. Né? Então, eles estão usando esse exemplo dessa pedra mística. A criação de Sri Bhagavan, desse mundo material, deve ser entendido como algo, assim, alguma coisa similar a isso. Ou seja, apesar dele desejar, ele não se transforma. Tão logo Bhagavan deseje, sua potência inconcebível, a Chinta Shakti, cria inumeráveis universos dos 14 sistemas planetários e mundos onde a diva pode viver, mas ele mesmo permanece absolutamente imutável. Não deve-se entender que não transformado, que o não transformado supremo, que ele seja nirvishesha, sem forma ou impessoal. Ao contrário, este supremo é o grande e includente, essa substância includente, Brahma, Brihad Vasto Brahma. Ou seja, esse Brahma é vasto, é uma substância Brihad. Brihad quer dizer que alcança tudo, inclui tudo. Né? Ele é eternamente Bhagavan, o mestre das 6 opulências. Se alguém aceito como meramente nirvishesha, ou seja, sem variedade, uma pessoa não pode explicar a sua Shakti espiritual. Por sua atinta Shakti, ou seja, sua potência inconcebível, ele existe simultaneamente tanto nas formas impessoais quanto impessoais, pessoais quanto impessoais. Então, né, que
Muita gente acha que a gente rejeita esse aspecto, uma forma impessoal, fica meio assim, né? Esse aspecto impessoal dele. Então, a gente também acredita, né? A filosofia védica fala de Mahaprabhu, que tem esse aspecto. Nós simplesmente não desejamos entrar em contato com ele, se absorver nesse aspecto. Supor que ele é somente Nirvishesha é aceitar somente metade da verdade, sem um compreendimento total. Seu relacionamento com o mundo material é descrito nos Vedas usando o caso instrumental, karana, para significar pelo qual, ou o ablativo, isso é, né, no sânscrito, o padana, né, nesse caso ablativo que significa a partir de quem, e o locativo adhikarana, caso que significa no qual. Isso é dito na Taittiriya Upanishad. Ele cita o verso da Taittiriya. Devemos saber que Brahma é aquele pelo qual todos os seres vivos nascem, pelo poder de que elas permanecem vivas e que no final elas entram, elas acabam, né? Ele é aquele que nós devemos inquirir sobre, né? Ele é Brahma. Nesse shloka, nesse verso Yatova Imani, que é da Taittiriya Upanishad, né? Começa com essa palavra. O caso ablativo, a padana, para Ishvara é usado quando é dito que os seres vivos são manifestos a partir dele. Yena, que é o caso instrumental, né? A gente lembrando que o sânscrito ele é declinado, então tem vários casos, são 8 casos em sânscrito, né? Tem nominal, ablativo, instrumental, né? Aí já é uma parte mais de gramática. Na verdade, não é vastro, é vasto. Vasto. Você provavelmente deve estar falando de Vastu Shastra, que é aquele ser, né? Eu não sei se é isso, né? Mas é vasto. Vasto quer dizer substância, né? Mas aí o Vastu Shastra, ele lida com a substância aqui da matéria. Ele está expandindo aqui, vasto pode ser a substância espiritual quanto a material. Ok, então vamos lá. Ele usa a palavra Yena Jatani Jivanti, que também é do mesmo verso da Taittiriya Upanishad, que é o caso instrumental, karana, né? É usado quando é dito que todos os seres vivos vivem por meio do seu poder, ou seja, ele é a causa, né? Então diz, Sarva Karana Karanam, Krishna é a causa de todas as causas. E a última palavra, Yat, né? Yat Parayanti Abhisam Vishanti, indica o caso locativo, né? É usado quando é dito que todos os seres vivos entram nele no fim. Então ele foi fundo aqui, o Babaji foi fundo aqui no sânscrito, que o locativo, né, ele é usado como o próprio nome fala, vem de local, que é usado na gramática em sânscrito para definir o local, na casa de fulano, na casa de cicrano, no país X, Y. Então ele está usando aqui, foi bem profundo aqui, foi lá na Taittiriya Upanishad, né, foi bem filosófico aqui, bem intelectual. Esses 3 sintomas mostram que a verdade absoluta ela é suprema. Esta é uma característica única sua. É por isso que Bhagavan é sempre Savishesha, ou seja, ele sempre possui forma, qualidades e atividades.
ele, né, tem o Nirvishesha e Savishesha. Nirvishesha, Nir, esse prefixo, como Nirvana quer dizer negação, que ele não tem características, e Savishesha, Sahakon, né, que ele tem características, como é que ele está falando, que é forma, qualidades e atividades. Srila Jiva Goswami, deve ser no Sandarbha dele, né? Ele não cita aqui, Jiva Goswami, que é o nosso filósofo mor, ele descreve a pessoa suprema nas seguintes palavras: a verdade absoluta é uma. Sua característica única é que ele é dotado com potência inconcebível, pelo qual ele sempre se manifesta de 4 formas: Swarupa, sua forma original; Tadrupa Vaibhava, seu esplendor pessoal, que inclui sua morada; seus companheiros eternos; expansões e avataras; as divas, que são os seres individuais; o pradhana, que é sua energia material. Essas 4 características, elas são comparadas ao interior do planeta Sol, a superfície do Sol, os raios que emanam dessa superfície, e um reflexo remotamente situado, respectivamente, né? Então, ou seja, o interior do Sol, que vai ser o próprio Bhagavan, né, sua Swarupa, sua forma original; a superfície do Sol, que são seus avatares, suas expansões; os raios do Sol, né, que emanam da sua superfície, são as divas, e o reflexo desse raio de Sol, que é a matéria, onde se projetam esses raios, né? Seria o mundo da matéria. Esses exemplos somente explicam a verdade absoluta parcialmente. Sua forma original é Satchid Ananda, plena de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E seu nome, forma, companheiros, morada e todos os artefatos no seu serviço direto são opulências que são não diferentes de si mesmo, que seria o Swarupa Vaibhava. As incontáveis Nitya Mukta e Nitya Baddhas divas são dependentes, são átomos conscientes, Anuchit, átomo no sentido que é a menor partícula, né? Inclusive indivisível. Pradhana inclui Maya Pradhana, ou seja, a matéria, e seus produtos são os mundos grosseiros e sutis. Essas 4 características existem eternamente, e de forma similar, a unidade do Supremo Absoluto também é eterna. Como é que essas contradições existem juntos, né, essas 2 contradições? A resposta é que parece impossível para a inteligência limitada da diva, e somente é possível através da energia inconcebível de Bhagavan entender tudo isso. Então, né, foi meio forte aqui, quando ele começou a explicar, né, o que é Vikara, né, essa transformação. Eu acho que a gente vai parar por aqui, porque não, foi bem difícil, já são 7h40 aqui no meu. Quem puder ler esse capítulo, que ele é mais complexo, e como a gente está falando, o Javadharma ele vai começar a complicar mais ainda, né? Então é importante a gente ler, porque às vezes só falando, inclusive para criar, né, perguntas e assim por diante, e para a gente pensar, né, o que a gente leu e tudo, é bem interessante.
faz parte bem filosófica agora, dessas diferenças, né, que não são fáceis aqui. Mas é interessante, é outro mundo, né, que às vezes a gente vive só na suposta devoção, né, tudo bonito cantar, mas será que a gente está preparado filosoficamente mesmo, né? Ainda bem que aqui no Ocidente não tem tantos pensadores tão assim para... Mas se a gente entrar no mundo dos filósofos mesmos, indianos, a gente vai ver que não é fácil não o negócio, né? A gente está só cantando Hare Krishna, né, praçada e dança, que é super bom também, óbvio, mas se a gente se aprofundar, a gente vai se aprofundando mesmo, né? Não é fácil não. A gente falou outro dia, se você pega um Mayavadi, né, essa pessoa que tem essa doutrina, e você não sabe muito, ele te vira do avesso. O cara vai te virar do avesso. Os caras são feras, os caras são muito feras filosoficamente. Então, tem essa coisa. Olha o mudrar da pergunta ali, do Goura. Prabhu, quando um devoto atinge a fase de Nishta, ele tem a possibilidade de cair se ele começa a conversar, se associar com o Mayavadi? Ou ele acaba trazendo o Mayavadi para o lado do Bhakti? Olha, que eu saiba, até eu acho que sim. Eu estou supondo, mas eu acho que pode sim. Pelo que eu sei, porque pelo que eu li, eu vi, em Bhava ele não cai mais. Bhava ele tem uma impureza, mas isso não vai dificultar ele. Mas em Nistha eu creio que pode acontecer isso, mas é apenas uma suposição, não vou te afirmar não, né? Porque ele está bem avançado, ele está com a fé bem firme, mas eu acho que é bem provável. Acho que agora, de a Sakti em diante, creio que Bhava eu tenho certeza que não cai. Apesar que tem a história de Bharata Maharaja, mas o Gurudeva ele fala que aquilo foi uma lila, que ele estava em Bhava, né? Mas ele queria mostrar para as pessoas que tem que ter muito cuidado e tudo mais. E mesmo assim ele não caiu, como a gente gosta de falar, né? Ele não caiu, ele teve uma demora no estágio dele. Mas eu nunca, na verdade, até uma boa pergunta, porque eu nunca tinha me perguntado isso também. Nunca me perguntei sobre isso. Nunca pensei. E desconheço um caso de alguém, eu nunca li nada sobre isso, de que alguém que alcançou esse estágio e por meio dessa companhia de uma pessoa mayavada e forte, ele possa ter mudado sua consciência. Eu desconheço. De repente, pergunte para o seu mestre. Provavelmente ele vai dar uma resposta melhor, né? A gente já está entrando em outro nível aqui, né, nessa filosófica. O Ananta fez uma pergunta aí, tudo é circunstância. Mas talvez seja possível. Outro dia eu estava lendo, onde é que eu vi, eu até botei em algum lugar aqui, que eu não me lembro, sobre esse cara que está no Madhurya Kadambini, que dá uma explicação de Nistha, mas eles não colocam esse encontro com uma pessoa assim. Acho que vai depender muito do nível também do Mayavadi, né? A Nistha tem uma fé muito firme, como a gente estava vendo, mas ele ainda traz um pouco a mente dele para os temas espirituais, né? Em a Shakti, desculpa, a Shakti, a gente fala tanto de Shakti, a Sakti, né? A Shakti parece que não tem Shakti. Em a Sakti, a mente dele já está... Ele tem que trazer um pouco para o mundo, segundo o Madhurya Kadambini Vishwanath Chakravarti Thakura, né? Então, ele traz um pouco para esse mundo que ele já está com o pé muito para frente, né? Muito para frente. A Sakti, creio que nenhuma influência de Mayavadi possa estar realmente. Suponho que talvez possa acontecer. Obrigado por minhas evidências. Eu agradeço. Agradecemos. Muito obrigada, Hare Krishna. Bom dia. Mande Manjari.
Radhe, Ananta. Radhe, Radhe. Jai Bom dia. Jai Shri Radhe.